Se você já montou um orçamento de manutenção, você sabe que não é tarefa fácil. Afinal, o que são as entradas, as saídas, CAPEX, OPEX? Como que a gente elabora um orçamento de manutenção para poder fazer uma manutenção realmente efetiva? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você tudo o que eu falei aqui agora na introdução, só que mais aprofundado, para que a gente possa entender como que a gente elabora esse orçamento de manutenção, entender os custos e desdobramento e também como que a gente pode aplicar técnicas para fazer redução de custo. Então, se liga no corte de hoje e vem comigo. Como que a gente elabora o custo total de manutenção? Então, o custo total de manutenção vai depender, primeiro, de pessoas, de qualificação dessas pessoas, das ferramentas que a gente precisa utilizar, materiais e insumos que vão ser utilizados nas manutenções, como estopa, arame, lubrificantes, as peças sobressalentes ou spare parts, as peças de reposição que a gente precisa ter, os contratos com terceiros, sistemas e softwares, um SAP, um TOTOS, um Engeman, um Manuzes, tudo por aí vai. Os custos com instalações, muitas vezes aqui entra toda a parte de facilities, por exemplo, oficina, aluguéis, escritórios, a parte às vezes predial, que não necessariamente faz parte do custo de manutenção industrial, mas também vai gerar um custo, tá? A depreciação dos equipamentos, afinal os equipamentos com o passar do tempo eles vão se desgastando e vão depreciando, e os custos administrativos, como impostos, seguros, documentação, material de escritório, e computadores e por aí vai. Então a composição dos custos aqui, de uma forma geral, a gente pode dividir em 4 categorias, tá? Primeiro, a gente tem o tempo, o custo do tempo. Então, em vez de a gente estar correndo para fazer uma corretiva, a gente podia estar usando esse tempo para fazer uma preventiva. Em vez de a gente estar gastando o nosso tempo refazendo a mesmas vezes, a mesmo tipo de manutenção, a gente poderia já ter feito uma análise de falha, chegado numa causa raiz, feito uma solução para um problema crônico, evitado esse problema crônico e a gente teria mais tempo para poder aplicar em outro local. Então, a composição de custo a gente tem que colocar aqui essa perda de tempo, tá? E também no tempo perdido a gente tem o lucro cessante, o tempo de máquina parada. Então, o tempo que uma máquina fica parada é um custo muito grande que a gente tem porque a máquina poderia estar produzindo e essa produção poderia estar gerando lucro para a empresa. Um outro grande grupo é os custos ocultos, é aquilo que ninguém vê. São os custos que muitas vezes a gente tem, mas não é muito fácil de ser calculado. Por exemplo, o custo que eu estou tendo de utilizar uma energia não renovável, por aí vai, também tem que ser calculado. Depois a gente tem os custos induzidos e diretos, que são às vezes aqueles custos esquecidos. Por exemplo, a gente fez uma manutenção que teve que fazer um descarte de uma peça, foi feito de uma forma errada e isso gerou uma multa, por exemplo, para a empresa. Ou uma máquina parada, a gente não conseguiu entregar a produção no prazo e isso gerou uma multa lá com o nosso cliente ou com o fornecedor. Então isso aqui são custos indiretos ou induzidos. Um erro na manutenção, um problema de manutenção pode induzir um custo, muitas vezes em outra área que também vai ser diluído. E depois, a última categoria são os custos diretos, aqueles que interferem diretamente na solução do problema de manutenção, que a gente viu que são pessoas, materiais, troca de peças e por aí vai, tá? Então isso aqui basicamente são os 4 grandes custos de manutenção que a gente precisa trabalhar. E como reduzir os custos de manutenção? Então aqui tem umas dicas. Primeiro, a gente precisa reduzir falha, porque quanto mais falha, mais corretiva, e quanto mais corretiva, maior o custo. Melhoria ou aquisição de novos ativos, então os nossos ativos eles envelhecem e desgastam, então a gente tem que saber o ponto de troca e nós vamos falar isso até o final do nosso workshop de hoje, então fica aqui também para se você quer saber mais como que a gente faz para ver o momento de troca. Qualidade nas compras e nos fornecedores, então muitas vezes se usam peças paralelas ou equivalentes que não são as originais ou as recomendadas e isso vai ter uma vida menor da própria peça, isso vai impactar na vida útil do nosso ativo. Serviços terceirizados e contratos. Então, muitas vezes os contratos são mal feitos ou eles têm muitos encargos ou o nível de serviço, o SLA não está bem definido, então a gente pode rever isso aqui para reduzir custo. O uso de tecnologias de predição, então a manutenção preditiva, colocar sensores online lá também nos ajudam bastante a fazer isso. Ter um PCM bem estruturado reduz muito os desperdícios e as ineficiências.
calcula-se que um PCM implantado numa empresa chega a melhorar 57% da eficiência da manutenção. Controle orçamentário e KPIs, por quê? Porque daí a gente consegue identificar onde estão as despesas, onde está, né, por onde o dinheiro está indo embora, a gente consegue trabalhar melhor. Padronização de itens, então um estoque padronizado, itens padronizados ajuda muito, e aqui a gente pode até, por exemplo, trabalhar nacionalização de peças, e isso ajuda bastante, principalmente quando o dólar está muito alto. Redução de estoque, então a gente pode fazer, por exemplo, uma classificação ABC, uma classificação de criticidade e saber qual que é o nosso nível de estoque, até também pelo plano mestre de manutenção a gente consegue gerar previsibilidade anual do estoque. E por último, treinamento do operador e do manutentor, porque para evitar o erro humano que muitas vezes pode levar a um custo, a um desperdício. Sendo que a gente conseguiu aí, pessoal, ver principalmente como que a gente pode reduzir os custos, as principais áreas para redução de custo, como que a gente chega então no custo ótimo de manutenção? A gente pode entender por meio desse gráfico aqui, ó. Então, no eixo vertical a gente tem o custo, tá? E no eixo horizontal eu tenho o meu investimento que eu faço em manutenção, ou o meu nível de manutenção em relação à maturidade que eu tenho de manutenção. Quanto mais maturidade eu tenho na minha manutenção, mais eu estou usando técnicas e metodologias de ponta na manutenção, tá? Que vai requerer mais investimento, mas muitas vezes eu tenho investimento muito alto, mas o meu nível de maturidade é baixo. Então aqui embaixo eu preciso dessa correlação das duas coisas. Eu preciso estar tendo investimento, mas a minha manutenção também precisa ter mais maturidade, tá? Então, o que seria, por exemplo, uma manutenção com um nível de manutenção baixo, com pouco investimento e maturidade baixa? A gente estaria aqui, certo? Aqui estaria acontecendo o quê? As corretivas. Eu não estou fazendo preditiva, não estou fazendo preventiva, logo eu estou tendo muita incidência de corretivas. Se eu tenho incidência de corretiva, meu custo é alto. Então, o que a gente pode botar aqui? A nossa curva de manutenção corretiva. Quanto mais eu invisto em manutenção, quanto mais eu tenho maturidade de processos, quanto mais eu elevo o meu nível de serviço da manutenção, mais a manutenção corretiva deixa de ser relevante. Começam a ocorrer menos falhas, e com menos falhas ocorrendo, o meu custo tende a reduzir com o tempo. Então vai chegar um momento que o meu investimento vai ser tão grande, meu expertise vai ser tão grande que eu praticamente elimino os custos com corretiva. Eu trabalho só com predição e com previsão, preventiva e preditiva, e inspeção. E agora a gente pode entender também que quando que eu tenho um investimento muito grande de manutenção, eu tenho um nível de manutenção muito grande, de expertise muito grande, e eu trabalho só preditiva, por exemplo, só prescritiva, o meu custo também vai ser alto. Então aqui essa linha verde agora, ela mostra pra gente o custo de manutenção periódica, que é a combinação da preventiva baseada na condição, preventiva baseada no tempo, a preditiva, a inspeção, a prescritiva, a detectiva e por aí vai. Então, quanto menos eu invisto e quanto menos maduro eu não consigo executar essas atividades. Por quê? Porque eu estou trabalhando só corretivamente. Agora, quanto mais eu invisto, quanto mais eu cresço, mais eu começo a investir, mais eu começo a ter a manutenção preventiva, preditiva, e mais começa a subir meu custo com esse tipo de manutenção. À medida que eu invisto num tipo de manutenção, a corretiva tende a descer. Tá? Enquanto mais eu invisto e aumento o meu nível de maturidade, uma está decaindo e a outra está crescendo. Aí vocês já mataram a charada. Se eu somar os dois custos, eu vou ter essa curva aqui em cima, né? Que tem essa parte aqui, onde tem esse vale aqui bem no meio. Então esse vale no custo total é o meu momento de manutenção em que eu vou ter o menor custo total. Se eu tenho o menor custo, eu digo que esse aqui é o meu custo ótimo de manutenção. E como que eu faço para chegar no custo ótimo de manutenção, pessoal? Como que vocês chegam no custo ótimo de manutenção de vocês aí? Uma dica, tá? Que a gente não vai ver aqui, mas é muito importante. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar quais são os meus equipamentos ou quais são os meus ativos mais críticos, os que mais estão gerando corretiva, e para esses eu invisto em preditiva e preventiva. Para os meus ativos que não são tão críticos, que não param o sistema, que é fácil repor, que é fácil corrigir, eu deixo quebrar. Então eu uso essa parte da curva aqui, ó, só para equipamentos classe A, e essa parte da curva só para equipamentos classe C. E aqui no meio eu uso um pouquinho de classe B, tá? Então se eu tenho bastante preventivo e preditivo esse de classe A, se eu deixo quebrar equipamentos classe B, e se eu trabalho classe C e aqui no meio eu trabalho classe B, eu estou trabalhando mais ou menos aqui na faixa do custo ótimo. É claro que isso aqui de uma explicação de uma forma geral, mas a gente precisa otimizar isso. Como que a gente faz para chegar numa otimização disso aqui?
a gente cruza a classificação ABC de equipamentos e criticidade com o RPN vindo lá do plano periódico do FIMEA. Então, quanto maior for o meu número de prioridade de risco, ou seja, quanto maior for o risco de uma falha, e esse risco está associado a uma criticidade maior de ativo, então eu tenho que trabalhar nessa área. Se eu tenho um ativo com baixa criticidade, uma falha de baixo risco, eu posso trabalhar corretivamente. Muito obrigado, pessoal, por terem ficado comigo até aqui. Não se esquece de olhar a descrição do vídeo para ver mais assuntos relevantes em relação à manutenção, gestão de ativos, produção, qualidade e por aí vai. Converse com os nossos consultores, com o nosso time de suporte de atendimento, para que a gente possa continuar levando esses treinamentos, não só online, mas também presencial e na sua empresa, junto com consultorias, mentorias e muito mais. Não se esquece também de deixar o seu joinha, clica aqui no gostei, que isso ajuda bastante a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar aqui levando ainda mais conteúdo sobre essa área tão relevante, tão importante para as nossas empresas no Brasil, mas ainda tão menosprezadas. Então a gente precisa de você para que a gente possa continuar nessa causa aqui. Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Não esquece de dar uma olhada na descrição. Deixa também os seus comentários o que você achou, o que você quer saber mais. Segue a gente nas nossas redes sociais e eu vejo vocês num próximo vídeo.